Como que faz isso? Já te mostro. Nós já estamos ao vivo, tá, Enir? Tá. Regina, eu antes, quando a Enir perguntou, nós vamos fechar o microfone cada vez que a outra for falar? Isso melhora bastante o som. Tá. Eu já vou, enquanto o pessoal vai chegando ali, a gente não tem ninguém ainda olhando a nossa live, eu vou aproveitar para compartilhar ali nas redes sociais, tá? Isso, já temos aí 4 pessoas nos acompanhando. Olá para o pessoal que está chegando. A gente vai aguardar um pouquinho aí até chegar um pouquinho mais de pessoas e já iniciamos a nossa live. Ajudem a compartilhar, que é para aumentar aí o número de visualizações. Como é que faço para ler? Olha lá, o Evandro já está nos acompanhando, a Valéria, boa noite, sejam bem-vindos. Ajudem a compartilhar, vamos aumentar aí essas visualizações. A gente tem um horário previsto aí para as 20 horas, a gente está iniciando, a gente vai manter esse horário. A gente abriu um pouquinho antes a sala, que é para vocês nos ajudarem aí a compartilhar, para a gente aumentar aí o número de visualizações da nossa live. Um abraço, Evandro. Manda um abraço aí para a Sandrinha, a querida da Sandra, nossa amiga, sempre junto com a gente. A Monique chegando também. Beijão, Monique. A gente aprendendo a fazer live, né, gurias? Não é nossa primeira live. Olha que bacana aí, ó. Já tem 19 pessoas nos acompanhando. Olha lá, Beatriz. Boa noite, Beatriz. Isso aí, que Deus nos abençoe. A gente abriu um pouquinho antes a sala, porque essa é uma tecnologia que a gente ainda não tinha utilizado, assim. Então, é a primeira vez que a gente coordena esse espaço, essa sala de vídeo. Então, se alguma coisa daqui a pouco não sair como deveria, nos perdoe, mas a gente está aprendendo aí, né? A utilizar esses ambientes virtuais, né? Primeira vez que a gente interage na nossa página, né? Com esse ambiente virtual, então a gente vai ter que ir aprendendo aí no decorrer da live. Então, quem tá, os amigos que estão nos acompanhando, que tem um pouquinho de paciência aí se alguma coisa não sair como deveria. A gente vai fazer um esforço aí para tudo dar certo. Olha aí, gurias, 27 pessoas nos acompanhando. Uau! Por aqui, seguidamente, vai aparecer um cachorrinho aí se manifestando. Nós estamos gravando das nossas casas, né? Então, pode ser que tenha algum barulhinho aí do cachorro, do vizinho interagindo, né? É para deixar a nossa live com uma maior participação.
A Ana Lúcia chegando. A Marçandra, querida Marçandra, beijão. Mais 2 minutinhos, daí a gente já pode começar. Essa mulherada tá louca para começar a falar, né? Olha a Camila. Beijão, Camila. Olha ali, Enier. A Veri está dizendo que o Vitor está mandando um beijo para a Pro Regina e para a Pro Enir. Beijão, Vitor, querido. Ai, beijo, Vitor, querido. Saudade, né, Enir? Saudade de estar aí com as nossas crianças, né? Olha ali a Camila, quero registrar minha admiração por essas 4 lindas. Beijão, Camila. A nossa artista preferida, né, Verinha? Canta, toca, canta um monte, vem alegrando aí muito, né, as nossas noites, nos brindando aí com músicas maravilhosas, né? Beijão, Camila. É verdade, nós temos muitas professoras que são artistas na realidade, né? E as que não são artista, velhinha, são arteira. Né, Enier? Nosso caso, nós somos arteiras. É verdade. Olha, Leite, eu tenho beijão, uma veia querida. artística. Ah, você tem, né? Você tem. Canta, toca. Eu tenho. É. Beijão, Tânia. A Rosane, um grande abraço. Olha, a Rô, minha colega de anos, né, Marcos? É uma querida, né, Vera? Nossa, uma pro de... Eu digo que ela é a pro dos pequenos. Maravilhosa. A Dani Machado, a Daniele Machado, nossa colega lá da Sou Encantado. Beijão, Dani. Beijo pro Rafa. A Veri chegando. Angelita, querida, beijão, Angelita. Que desafio, né? Temos aí para o nosso município, né? Beijão, tudo de bom para ti. O Jerônimo, boa noite. Jerônimo tá na escuta, ótimo. Nosso Jerônimo é nosso companheiro aí, né? Vem ajudando, contribuindo muito com a nossa luta. A Marinês, querida, beijão, Mari, boa noite. Meninas, temos 53 pessoas nos acompanhando. Olha a responsabilidade aí. Sim, olha que bacana. Elisane, beijão, tudo de bom? Professor Edemar, dando boa noite.
Ó, diz a Angelita aí, ó, verdade. Verdade, mas em equipe venceremos mais esses desafios, é isso aí. Importante, temos que construir juntos, né? Acho que esse é o grande desafio, né? Gurias, a gente já tem bastante gente, acho que dá para a gente ir começando aí a nossa conversa, né? Agora de forma oficial. Vamos dar aí uma boa noite a todos e todas. É com muita alegria que a gente cria esse espaço de fala, que a gente vem chamando aí de chão da escola, que é a proposta que a gente fique mais próximo ainda da nossa comunidade. Como o nome já diz, já faz aí referência, é um espaço de fala para poder dar voz à classe trabalhadora que vive aí esse dia a dia da escola pública. Nessa primeira live, a proposta que a gente tem é estar abordando o tema da enquete que a gente lançou na semana passada, que é atividades à distância versus aprendizagem, aonde as nossas convidadas elas terão aí o desafio de construir uma análise acerca do que foi lançado nessa enquete que saiu no dia 2 de julho. A pergunta feita naquela ocasião foi a seguinte: teu filho, tua filha, aprende com a educação online, sim ou não? Que desafio, né? Uma pergunta difícil. Várias pessoas foram se manifestando. A maioria das pessoas colocou que não, que as crianças não estariam aprendendo, mas trazendo várias observações nos comentários, dizendo que uma das coisas que traziam era que a gente não teria muita alternativa considerando o contexto que está posto. As opiniões, elas se dividem, tanto favorável quanto contrário, essa questão das atividades à distância, mas nada melhor aí do que as nossas convidadas, a professora Enir, a Enir Tormes, a Maria Andréia, a Vera Mundim, que vive aí o dia a dia da escola pública, pessoas que estão lá diariamente pensando a escola pública. O nosso grande desafio é, de fato, que a gente possa avançar numa análise que ajude aí a nossa comunidade a avaliar um pouco melhor o todo que está posto aí referente a essas atividades à distância. Como todo mundo sabe, desde o dia 23 aí de março, as nossas escolas estão sem atividades. As atividades estão aí 100% suspensas. Então, desde então, vem surgindo muitas dúvidas da comunidade. As redes estão tomando iniciativas diferentes, algumas estão encaminhando as atividades, outras não, algumas estão fazendo de forma remota. Então, a gente vai ter aí a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre isso nesta noite. Nós vamos começar a nossa primeira rodada. A ideia da primeira rodada é que as nossas debatedoras, as pessoas que estão aí dispostas, se dispuseram, né, a estar nesse bate-papo, que elas façam uma apresentação, falando um pouquinho quem elas são, para quem ainda não conhece, mas a grande maioria das pessoas que estão aqui fazem parte aí do nosso dia a dia, então que elas se apresentem, falem um pouquinho mais sobre elas, e que também já se posicionem diante da temática que foi levantada nessa enquete, tá? Então, fiquem bem à vontade, a gente vai começar a nossa conversa com a professora Maria Andréia, e daí, na sequência, a gente vai passando aí para as próximas convidadas, pode ser? Então, vamos lá para a Maria Andréia, a fala é toda sua. Obrigada, Regina, obrigada pelo carinho, pela confiança, né? Assim como você está estreando nisso, a gente também está estreando. Então, eu conversava ontem com você e eu dizia que, na verdade, eu vou trazer dois olhares, né, como professora, né, e esse é tão interessante porque a gente fala de chão de sala de aula e a gente está no chão da casa da gente para olhar para isso tudo, né? E que bom se estivéssemos no chão da nossa sala de aula, mas enfim. E o segundo aspecto que eu vou olhar, vou poder também estar trazendo a contribuição, é como mãe. Eu tenho 3 filhos, então 2 no ensino médio, 1 no primeiro ano do fundamental. Então a minha contribuição nesse sentido vai ser como mãe, né, e como profissional da educação.
E respondendo um pouquinho a pergunta nesse sentido assim, né? O nosso filho aprende nesse processo, e concordo com as pessoas que foram colocando, aqueles que percebem um avanço, aqueles que acham que não. A minha posição, quanto profissional e quanto mãe, é que eles aprendem sim, né? Eu não estou falando aqui de um conhecimento, um simples conhecimento sistematizado, né? Não estou falando daquele conhecimento, daquele objetivo posto lá na escola, mas eu estou falando do todo que está em volta disso. Nós estamos vivendo um momento totalmente atípico, né? Um momento diferente das nossas vidas, onde ninguém viveu isso tudo. E o nosso aluno, o nosso filho também. Então, quando ele está ali, na frente do computador, uma criança de 5, 6 anos, né, até menores, e que eles estão aprendendo a trabalhar com essa tecnologia. Quando o meu filho, lá do ensino médio, está sendo desafiado a produzir alguma coisa a partir de um conhecimento que o professor passou, eu acredito que sim, que eles estão produzindo, eles estão trazendo uma aprendizagem. Claro que isso vai depender muito do modo com que o professor, né, vai conduzir para isso tudo. Ótimo, Maria Andréia, muito bom. Olha só, Maria Andréia, na tua fala, assim, eu lembrei do comentário que a professora Rosane Neri foi trazendo diante disso. Ela diz o seguinte, que é complexo dizer que sim ou não. Acredito que para a maioria é possível aprender, com explicações online criativas, mas para os menores sozinhos não tem condição. Essa é a fala aí da Pro Rosane Neri, que trouxe algumas preocupações, tá? A gente vai intercalando entre as falas das nossas convidadas, a gente vai trazer aí os comentários das colegas, dos pais que foram se posicionando na enquete, que é para a gente dinamizando aí a nossa fala. Então, agora com a palavra para o Enir. Para o Enir se apresenta, fala um pouquinho mais sobre você e também já vai dando aí as tuas análises frente a esta pergunta, né? Se as crianças estão aprendendo com essas atividades à distância. Boa noite, então, a todos. Obrigada pelo convite. Também é uma experiência nova para mim também, assim, acredito como as demais colegas, né? Esse tipo, né, de conversa, assim, online, mas a gente está aí, enfim, para aprender. Eu sou a professora Enir, sou professora há 30 anos do município, eu trabalho na rede municipal, sempre trabalhei na rede municipal de ensino, atuei no ensino fundamental, agora aposentada, e há 15 anos trabalho com a educação infantil, atualmente na EMEI Sou Encantado, trabalhando com as crianças dessa faixa etária, né, até os 6 anos. Então, essa preocupação que a Rosane colocava, e levando em consideração que as aprendizagens se dão eu vou falar mais especificamente da faixa etária da educação infantil, que é o meu convívio maior, né, nesse momento. Então, considerando que as aprendizagens se dão nas interações sociais, que as crianças aprendem interação com o outro, que é o adulto ou as outras crianças, então, essa educação online não estaria sendo das redes sociais. Também levando-se em conta que essa tecnologia digital deveria ser mais um recurso, um meio para ajudar as crianças a aprender, então o ensino online deveria ser um complemento do ensino presencial. Ele não vem substituir o ensino presencial. Também levando em conta que
a educação infantil trabalha uma faixa etária que depende exclusivamente do acompanhamento e da mediação do aluno para ele realizar as atividades, e que muitas vezes os pais, eles não conseguem, não têm tempo e não conseguem acompanhar os filhos nas atividades, ou que muitos pais, de repente, não têm aquela paciência para orientar, para auxiliar a criança, ou até mesmo as dificuldades que algumas famílias têm de acesso aos recursos, né, necessário para essas aulas online, tipo internet, computador, enfim. Então, as aprendizagens pretendidas online, elas acabam por não acontecer se a criança não tiver um adulto, o pai ou o cuidador, que venha fazer essa mediação. Inclusive, alguns até comentaram, né, que o ensino online, ele não substitui, nunca vai substituir o ensino presencial, mas que é o que a gente tem agora nesse momento, né? E que esse vínculo que a criança tem, que a criança cria, que é criado entre o educador e o educando, que se tem no presencial, ele está bem longe de a gente conseguir efetivar num ensino online. Então, essa especificidade da faixa etária da educação infantil, com certeza, a gente vai ter muitas barreiras para que venha a acontecer efetivamente o ensino, se não tiver um adulto para mediar essas atividades e essas aprendizagens. Seria isso. Perfeito, Prainha, muito bom. Acho que é isso mesmo. Olha só, Verinha, para você, ó, tua amiga Giana Tim, tá? Olha o que a Giana disse. Acho difícil. Alguns até conseguem com a família auxiliando, que era o que a Inir falava antes, né? Mas só por eles é bem complicado, diz ela. Então aí, ó, Verinha, a palavra da nossa querida amiga Giana. Verinha, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre você e já podem entrar no assunto. Boa noite a todos. Meninas, nesse novo desafio, né, nesse momento precisamos novas aprendizagens, estamos aqui nós aprendendo a lidar com toda essa tecnologia que muitas vezes nos apavora, mas que aos poucos nós vamos descobrindo. Eu sou a professora Vera Lúcia Mondim, trabalhei 33 anos como professora, hoje estou aposentada, mas na rede pública estadual e municipal, em especial na escola Antonino Xavier, que é de uma periferia aqui em Passo Fundo, e na escola Delino Pereira Simões, também numa vila aqui em Passo Fundo. Muita satisfação em fazer parte tanto da rede pública estadual como municipal, porque a realidade que a gente conhece, hoje a gente pode avaliar de alguma forma o que está acontecendo. Eu acredito, como a Giana colocou, como a Enir colocou e como a Maria Andréia, que alguns aprendem. Eu hoje tenho meus filhos já formados na universidade e eles fazem pós e alguns outros cursos somente através de atividades à distância e aprendem muito. Acredito que cada nível escolar tem a sua dificuldade. Não acredito que os pequenos consigam realmente aprender o que é necessário, porque tudo que a Enir falou é aquilo que eles precisam para aprender, principalmente o contato, o olhar da pro, o auxílio da pro ou de algum adulto, que pode ser os pais. Mas, num momento como esse, o que temos é esse trabalho à distância, essas atividades que podem ser feitas com os alunos. A aprendizagem, ao meu ver, sempre vai ter,
Vejam nós aqui, estamos aprendendo. Qualquer contato com alguma coisa nova, qualquer coisa que os alunos tenham que fazer, responder, buscar, pesquisar, eles vão adquirir uma nova aprendizagem. Ou, ao menos, que é o que se pretende com esse tipo de atividade durante uma pandemia ou alguma outra questão, é que eles mantenham esse vínculo com a escola, com o professor, e que eles não regridam, pelo menos que eles não regridam em atividades que eles já, em aprendizagens que eles já haviam superado. Para nós, como escola, o mais difícil é vencer todas aquelas habilidades, aqueles conteúdos que nós precisamos. Essa que é a nossa dificuldade. Porque aprender dessa forma, todos vamos aprender. Mas essa não é a aprendizagem efetiva que lá na escola acontece. Que não existe melhor ambiente, né, para que as crianças efetivem uma aprendizagem do que a escola. Desde o nível infantil até o ensino médio, pelo menos. Que o convívio social e essa interação que se dá entre as pessoas, ela é indispensável. Além, é claro, de um acompanhamento do professor, que faz toda a diferença, né, pessoal? Assim, presencialmente. Então, nem sim, nem não. Aprendizagem existe, mas essa aprendizagem que a escola é responsável e que a gente precisa para o cumprimento de sequências de habilidades durante os anos que eles estão lá, essa aprendizagem, ela fica muito falha. Perfeito, Verinha, muito bom ouvir vocês. Essas professoras maravilhosas, né, excelentes educadoras, acho que, de fato, a fala de vocês é algo que representa muito, inclusive, do que os professores estão sentindo, né, e essa angústia que a gente vive, que, de fato, essa pandemia, ninguém pediu para que isso acontecesse, né, ninguém esperava por esse momento, né, então, de fato, algumas coisas vêm se fazendo o que é possível ser feito. Diante do que é possível ser feito, a gente vai iniciar uma segunda rodada, Luiz, onde a gente gostaria que vocês falassem um pouquinho, assim, como que vocês avaliam as soluções que estão sendo propostas pelas redes de ensino para manter ou não essas atividades educacionais durante esse período de isolamento. Lembrando que em nenhum momento se questiona que o isolamento ele não deveria acontecer, né? Ele foi necessário, né? Foi uma medida necessária. Então, diante dessa medida necessária, qual que é a avaliação que vocês fazem da forma como as redes de ensino vêm caminhando, de acordo aí com a área de atuação e com a rede de ensino que vocês estão diretamente ligadas e também o que vocês vêm acompanhando aí no nosso município. A gente sabe, né, que a gente tem realidades diferentes, né, a rede privada, a rede estadual e a rede municipal. Na medida do possível, a gente vai abordando aí essas diferentes realidades. Nesse momento, meninas, nós temos 86 pessoas aí acompanhando o nosso bate-papo de hoje. Então, nessa nova rodada, agora a gente vai começar pela Proenir, tá? Então, a Proenir, por favor, a palavra é sua. Então, considerando que as crianças aprendem enquanto convivem umas com as outras, eu acredito assim que não faz sentido a gente fique enviando tarefas e aulas online para as crianças da educação infantil todos os dias, né? Então, nesse momento, acho que a gente precisa que as famílias se sintam apoiadas e que a escola organize momentos de troca e de interação com os pais nessas atividades que estão sendo enviadas ou que vão vir a ser enviadas
para as nossas famílias. Levando também em conta que a grande maioria dos pais usavam essas ferramentas, internet, vídeos, desenhos, filmes, músicas, enfim, como um passatempo, como um entretenimento das crianças para mantê-las ocupadas por um certo tempo, né, em casa. Então, essa ferramenta agora ela precisa ser vista e ela precisa ser usada também como um recurso para ajudar as crianças no aprendizado. Mas ela não deve, até pela especificidade da idade das nossas crianças pequenas, ela não deve ser um constante, né? Tipo, aquela obrigação de que a criança tem que fazer naquele determinado momento, e que seja algo prazeroso para a criança realizar, até porque ela vai ficar, digamos, se for online, ela vai ficar ligada ou olhando diretamente para uma tela, né, de computador ou de celular, que é bem diferente de você estar ali presencialmente com a criança, né, interagindo, brincando e participando com ela, né. Os professores, com certeza, eles estão se reinventando, estão buscando alternativas para suprir essa necessidades educacionais. Precisamos agora, mas nada vai substituir o presencial, que é essa relação e essa interação que a gente tem com as crianças, essa troca, né? Esse olho no olho, né? Como disse a Vera antes, o contato afetivo, o brincar, o rir juntos, isso o ensino online não vai conseguir substituir. Mas é o que a gente tem no momento, e o que a gente precisa é dar esse subsídio para que os pais possam realizar essas atividades que serão enviadas para os seus filhos e que possam fazer juntamente com eles, porque eles vão depender exclusivamente do adulto para que isso venha a acontecer. Seria isso. Isso, Eni. Importante, assim, para deixar claro para a comunidade que a rede municipal está em processo ainda de construção, né, da forma como vai estar trabalhando com as crianças. Ainda não se tem ainda muito claro como que vai ser esse processo das atividades à distância. O que a gente tem, de fato, é uma comissão que está pensando aí como que pode estar sendo proposto, né, essa forma aí de trabalhar com as crianças à distância, seja para a educação infantil ou para o ensino fundamental. Ainda é importante, assim, dizer que tem várias escolas, tanto de educação infantil quanto do ensino fundamental, que estão, sim, propondo algumas atividades, né, via rede social, né, de interação para que a criança não perca aí esse vínculo com a escola. Mas, de fato, o município ainda está num processo de construção da melhor forma, porque justamente, como a professora Enir falou e destacou muito bem, é muito diferente, né, a realidade tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, como, por exemplo, do ensino médio, que é uma realidade bem distinta. Mas, vamos lá, vamos dar sequência aí na nossa rodada. Então, agora a gente vai ouvir a Pro Maria Andréia. Com a Pro Maria Andréia, então, a palavra. Tudo bem. Então, eu vejo, complementando um pouquinho até o que você dizia, né, que bom a gente poder estar avaliando, porque nós ainda no município estamos num processo de iniciar isso tudo, né, por iniciativas de algumas escolas, né, o bom é a gente poder avançar nesse sentido para que a gente produza isso tudo, então, para que a gente possa realmente avaliar. E aí vem uma segunda questão que nós estamos falando do ensino remoto, né, quando a gente fala do ensino remoto, daí a gente fala de como que é o meu aluno,
né? Como é que eu vou atingir todos os meus alunos? Aqui a gente fala em equidade. Como é que eu vou atingir todos os meus alunos conhecendo a realidade? A Vera dizia, a minha escola é uma escola de periferia, né? A minha escola também, até eu não disse na minha apresentação, sou da escola Daniel Dipp, né? E eu tenho lá também alunos de periferia, onde eles não vão ter esse acesso, né? Então, como que a gente resolve isso? Terceiro aspecto, ele já tocava nesse assunto dizendo que nós, professores, também caímos, né, nesse turbilhão de tudo isso, e de repente eu me vejo tendo que dar aulas online, de repente eu tenho que fazer vídeos, me reinventar, como você dizia. E quando a gente fala nesse ensino remoto, não estou falando de atividades, de aulas à distância, né? É uma nova proposta, é um novo contrato didático com o meu aluno. Ele vai ter uma outra forma de olhar para o estudo, né? Então, são novos objetivos, são novos desafios, tanto para nós quanto para eles. O que eu creio dentro disso tudo, supondo que eles tenham acesso a isso tudo, é que a escola não pode desaparecer da vida dos alunos. A escola não pode simplesmente ter sumido dentro disso tudo. A escola tem uma importância muito grande para o nosso aluno. Então, o que a gente tem que buscar é a melhor forma de atingir a todos. Daí você pode me perguntar, tá, André, mas de que maneira é essa? Eu não sei que maneira é essa. Eu não sei de que forma nós vamos conseguir chegar a todos eles, né? Por isso a importância de a gente pensar, de a gente avaliar, de a gente discutir, de a gente pensar junto isso. A melhor forma é necessário que a gente continue andando, né? Fazer algo nesse sentido, aguardar as orientações. Mas eu creio que tudo aquilo que for feito no sentido de produzir, no sentido de provocar, todas as iniciativas, eu acredito que elas são válidas, sim. Que bom quando a família consegue acompanhar, consegue dar essa volta com esse aluno, fazendo esse olhar. Que bom que todos pudessem nesse momento. Como já foi falado pelas colegas, é o que nós temos para o momento, né? É a forma que a gente tem. Tomara que a gente consiga atingir o maior número de alunos. Bem isso mesmo, Maria Andréa. Agora eu lembrei aqui de uma fala da professora Elisângela, né, lá da Escola Eteuvina, um abraço para todos os colegas da escola, que diz o seguinte, ó: acredito que toda tentativa de alcançar as crianças e adolescentes nesse momento é válida. Sabemos que a aprendizagem não é somente nos currículos. Prefiro sempre tentar, mesmo né, que se erre. Daí vem muito ao encontro do que vocês falam, né? A importância da gente estar buscando ferramentas, da gente estar, de fato, se propondo a entender esta nova realidade, né? E aí o se propor a entender é tanto a nossa comunidade quanto, né, os nossos professores, e que a gente possa pensar em o que é possível ser feito, né? Eu acho que é importante ter bem claro isso, o que é possível ser feito, e de fato essa fala que todo mundo vem enfatizando, né? Precisa chegar a todos, precisa dar condições para que todos os alunos possam aprender. Professora Vera, vamos lá, a palavra é sua. Bom, assim como as meninas vêm falando e que a gente acompanhava os comentários, né? A gente afirma, reafirma aqui, que a aprendizagem ela vai acontecer, né, de qualquer forma. Isso que hoje nós estamos fazendo, que são essas atividades pedagógicas não presenciais, né, porque na realidade o EAD ele é muito ligado à questão só da tecnologia. E essas atividades não presenciais, algumas escolas elas estão enviando materiais por escrito para as crianças, materiais impressos, que também são atividades não presenciais, mas que também podem ser consideradas atividades à distância, né? E nesse contexto que a gente está vendo, assim, nós temos a realidade da rede particular, da estadual e da municipal. A rede particular, ela tomou, por tudo aquilo que ela tem, as vias, né, que ela consegue, e acho que consegue atingir o maior número de alunos. Eles têm toda uma
Eu estava ouvindo um colega esses dias falar que a casa dele virou quase que um estúdio, onde o filho precisa, através da televisão, estar conectado ao notebook, ao celular, e que a criança consegue realizar essas atividades, que já está bem familiarizada, e que ele está conseguindo, mas que realmente causam um estresse para a família, em momentos que também a família precisa dessas questões tecnológicas e em momentos que a família não consegue ajudar. Em algumas escolas estaduais que continuaram com atividades, eu sei que os colegas estão enviando algumas coisas por e-mail, por WhatsApp e impressas, onde os pais, quando podem, vão na escola, buscam e depois é marcado um dia onde eles vão devolver. Mas também tenho relatos que eles não estão conseguindo atingir um número maior. O nosso município, por enquanto, ele ainda está com esse grupo gestor, prevendo como vai ser feito. Mas muitas escolas, para não perder o vínculo e para manter essa criança e essa família, né, linkada à escola, já encaminharam atividades, né, de todas as formas, por meios eletrônicos, por meios digitais, ou da velha forma de trabalhos escritos. Eu acredito que tudo, neste momento, é válido para que o aluno continue se informando, continue lembrando que o retorno para a escola vai existir daqui um pouco e que a realidade e a normalidade daqui um pouquinho vai se estabelecer. Mas é claro que nós, falando como rede pública, principalmente a municipal, a nossa preocupação é o alcance daqueles alunos que a gente sabe que a condição é muito baixa. Porque nós vamos ter alunos com acesso à tecnologia, alunos com algum acesso e alunos sem nenhum acesso. Porque muitas vezes eles até têm o celular, mas eles não têm tecnologia nenhuma no celular. Eles não têm, às vezes, nenhum cartão para se comunicar. E as famílias também, porque a realidade que a gente tem é que eles vão na escola pedir para te ajudar a fazer um cadastro. Você precisa ajudar eles a fazer um cadastro do Bolsa, você precisa fazer um telefonema lá para o CRAS, porque eles não têm cartão no celular. Você precisa dar a folha e o material, porque em casa ele não tem o material para fazer. Então, quando eu penso nesses nossos alunos, eu fico pensando como que nós vamos chegar até eles. Essas crianças vão ficar com uma defasagem que a escola depois vai ter que, de alguma forma, se estruturar ano 2020, 2021, talvez até 2022, porque essa lacuna ela vai ficar e vai haver um desnivelamento de alguns que tiveram acesso e de outros não. Mas todo mundo está fazendo o possível e tentando o seu melhor, inclusive os professores que estão sendo assim desafiados de uma forma assim enorme a fazer tudo que eles estão contribuindo nesse momento. E como estão sendo desafiados, né, Verinha? Lembrando que, se a gente for se reportar ao nosso processo de formação, né, quantas cadeiras, né, a gente teve para poder aprender um pouco mais, né, sobre tudo isso, assim, que está posto de ambiente virtual, de pensar a aprendizagem a partir disso, né. Nós não fomos formados para educar com essas ferramentas, né. Mesmo no processo de formação continuado, né, a gente observa que esteve limites em pleno século XXI. Ainda é importante destacar a realidade das nossas escolas, né, onde muitas delas sequer
tinham equipamentos para que a gente pudesse aprender, né, a lidar com esses ambientes virtuais. Isso acho que é algo muito importante de se dizer, né? Muito tem se falado do professor se reinventar, mas tem sido se reinventar com seus próprios equipamentos, inclusive, né? Exato. A gente não dispõe, assim, inclusive, desses recursos pedagógicos. Lembrando, eu me recordo da escola onde eu trabalhava, onde a gente tinha um computador para 18 professores utilizarem, né? Então, agora se tem toda uma exigência para que o professor se busque essa formação de alguma forma, mas, no entanto, durante o nosso processo efetivo, a gente não se deu as condições para que a gente pudesse fazer isso em pleno aí, né, o nosso dia a dia lá na escola. Outra coisa que eu queria levantar, que eu acredito que é bem importante, é assim, a questão que vocês levantam do acesso a essas atividades. Se a gente for considerar que a maioria das nossas crianças não tem, como que vai ficar isso, né? Acho que essa preocupação de vocês é a preocupação aí de todo mundo. Agora a gente vai dar sequência aqui na terceira rodada. Vocês ouviram uma batidinha, né? Eu vou chegando em casa, e quando chega em casa é uma bagunça, vocês sabem, né? Então, mas vamos dar sequência aqui. O vô vai esperar um pouquinho nós terminar a live. Então, vamos lá. Olha só, gurias, a FAMURS, ela fez um levantamento, tá? Sobre essas atividades remotas, né? Ou domiciliares, ou complementares. Daí tem várias nomenclaturas, lembrando que algumas nomenclaturas não existe legislação, mas, de qualquer forma, os municípios vêm utilizando. Ela observou que 68% dos municípios optaram por esses meios, desde o início da suspensão das aulas, isso lá em março ainda. Cerca de 25% só foi implementando a partir de maio, e 6% optaram em reorganizar o seu calendário escolar após o retorno. Diante dessas atividades que estão sendo encaminhadas, eu quero que vocês falem um pouquinho mais para nós sobre está sendo suficiente. No caso do município, a gente não consegue avaliar porque ainda não se iniciou esse processo. Mas o que vocês vêm observando de outras redes, o que está sendo desenvolvido é suficiente para desenvolver essa aprendizagem, mesmo que à distância? Eu tenho observado aqui em casa, com a minha experiência como mãe, tá? Vejo, assim, algumas coisas. Por exemplo, a questão do currículo, né? De seguir rigorosamente o currículo em si, as matérias que se tinham propostas, considerando que alguns conteúdos os alunos sequer tiveram, né, durante o período até então estudado. Como que fica isso? Que eu acho que esta é a grande angústia dos pais. Por exemplo, vem uma atividade de matemática onde muitos pais não conseguem estar auxiliando os filhos. Como que vocês avaliam isso? O que é possível ser feito nessas propostas aí que estão sendo enviadas de atividades para as crianças? Que sensibilidade que tem que se ter diante desse cenário? Agora a gente começa essa rodada com a Provera Mundim. Bom, esse percentual que tu fala, que a FAMURS colocou, eu acredito que seja realmente para a manutenção do vínculo no primeiro momento, e aí, como essa pandemia veio se estendendo e o tempo em que está sendo necessário permanecer em casa tem ampliado de uma forma que ninguém esperava, assim, as atividades elas vão se tornar cada vez mais atividades mesmo, porque mesmo o professor, a não ser aquele que tenha todo uma tecnologia a seu dispor, com os alunos ao vivo, explicando, dando aulas né, nessa forma, esses conteúdos que a escola precisa ensinar, essas habilidades que a escola precisa desenvolver,
eles não vão conseguir ser supridos, ao meu ver, porque ele precisa de uma atividade normal, presencial, precisa dessa troca, dessa interação, dessa afetividade, desse despertar. Então, eu vejo que essas atividades são necessárias, elas precisam ser colocadas, mas elas são realmente para garantir que o aluno não estacione, que ele não retroceda, que ele continue exercitando a sua aprendizagem de uma forma, mas ela vai ter que ser retomada na escola, para que se confirme se essa aprendizagem realmente se efetivou. Então, no retorno, é que nós teremos realmente como verificar isso, que teremos que seguir passos quando retornarem às escolas presenciais, às aulas, e essas atividades terão que ser verificadas se realmente essas novas aprendizagens se efetivaram. Mas eu continuo, assim, achando, né, não acho, que são necessárias, mas elas não vão conseguir substituir tudo aquilo que a escola precisa, como desenvolver as habilidades de cada ano para que se possa passar o aluno para o próximo. Então, a readequação da escola nos conteúdos, nos seus objetivos e uma programação aí para pelo menos uns 3 anos vai ter que ser feita desta forma no retorno. Mas ainda acredito que seja necessário que se envie essas atividades e que as famílias, dentro do possível, quando pode, ajudem, né? Porque é uma nova forma de aprender. Ótimo, Vera. Olha só, a Pro Evânia diz o seguinte: é urgente falarmos sobre investimento em educação. Não é possível termos escolas sucateadas. É bem esse o sentimento, né? Que agora, em meio ao caos, a gente precisa resolver uma situação que, se tivesse antes, né, um outro olhar para a escola pública, daqui a pouco a gente estaria enfrentando essa situação que está posta de uma forma diferente. Lembrando que a rede privada não encontra essas dificuldades, né? Por quê? Porque os alunos já estavam aí inseridos nesse ambiente virtual. Lembrando que é importante a gente destacar o período que vivemos, né, gurias? Onde, em plena era tecnológica, a gente já deveria ter, ao longo da nossa vivência em sala de aula, né, do dia a dia da escola, ter exercitado, né, esses espaços virtuais que hoje eles são extremamente urgentes, né? Então, tá aí o desafio. Muito bem, agora a Pro Maria Andréia. Muito bem. Então, sobre essa questão, eu pensei sobre 3 aspectos, né? Primeiro, o papel do professor. Né? O segundo, o papel do aluno. E o terceiro, a produção do conhecimento. Né? Esse novo professor, ele assume um outro papel. Ele é um papel de mediador. Né? Ele tem que ter uma metodologia diferente. Ele é um professor provocador. É aquele que estimula, né? Que faz com que o aluno tenha autoconfiança para a produção. Esse aluno, ele já assume um outro papel, o papel de protagonista. É aquele aluno que vai ter que fazer, ele vai ter que produzir, vai ser o responsável por aquilo que está produzindo. Ele vai produzir o seu saber. Já o conhecimento que nós falamos nesse sentido, é um conhecimento baseado, justamente, a Vera até citava anteriormente, baseado nas competências e as habilidades. A gente vê que não tem como eu estar produzindo esse conhecimento sistematizado que a gente tem da escola. Mas se esse professor for esse provocador, se o meu aluno, se o nosso aluno for o protagonista que vai buscar desenvolver, ele vai buscar esse conhecimento, ele vai conseguir produzir, né? E ali ele vai ter autonomia, ele vai desenvolver a empatia,
ele vai desenvolver os aspectos da tecnologia, o trabalho, o projeto de vida. É um olhar diferente sobre a produção desse conhecimento. É uma forma diferenciada, é a cooperação, é a responsabilidade, é a cidadania. É uma forma que o aluno está buscando para produzir isso tudo, né? Eu creio que muitos professores, a partir do depoimento que eu tenho aqui da minha casa, estejam conseguindo isso tudo. Eu vejo assim, mas estou falando uma realidade de escola privada, né? Eles estão conseguindo provocar isso tudo. A nível do ensino médio, fundamental, como a gente dizia, é uma questão muito mais difícil, né? É preciso ter o olho no olho, é preciso ter o toque, é preciso ter o olhar. O ensino médio consegue, com o aluno, provocá-lo para isso. E o resultado disso é muito gratificante. Porque quando os meus filhos são desafiados a produzirem algo a partir de uma provocação do professor, quando eles são provocados a produzir alguma coisa, é muito gratificante porque eles se apropriam daquele conhecimento. Então, vai muito da forma disso tudo. Então, assim, é necessário que a gente olhe sobre todos esses aspectos. Perfeito, Maria Andréia. Proenir. Então, esses aspectos que a Maria Andréia colocava, na educação infantil, a produção, e a gente percebe os conhecimentos das crianças de forma diferenciada. E a gente vai perceber isso muito através daquilo que a criança demonstra nas brincadeiras, no seu faz de conta, nas suas relações ali com os colegas. Então, essas atividades que estão sendo propiciadas, com certeza elas não são suficientes e não vão suprir o presencial, até mesmo porque a educação infantil ela não é estruturada com conteúdos ou disciplinas que nem, enfim, nas outras etapas do ensino. Ela é focada na interação e na brincadeira. Então, eu reforço a importância que tem para os pequenos a mediação do professor ou agora, nesse momento, a mediação dos pais em casa, né? Até os próprios da menina, que para brincar, o expressar as crianças. Então, a gente vai precisar, principalmente nessa faixa etária da educação infantil, essencialmente da ajuda do adulto, sendo que as crianças maiores já têm essa independência de procurar, de pesquisar, até de mexer no celular, né? Os nossos pequenos, eles vão precisar da mediação do adulto. Então, nada vai substituir o presencial, né? Por mais esforços que os pais tenham feito em casa, esse convívio que as crianças precisam ter entre elas acaba não tendo como a gente gostaria em casa, porque se restringe mais ao núcleo familiar nesse momento, por podermos estarmos nos relacionando e convivendo com as demais crianças. Ótimo, Proenir. Diz o professor Ney, estamos desafiados a incorporar o uso das tecnologias como suportes de aprendizagem, sim. Está posto o desafio, mas é como a professora, alguns outros professores estão se manifestando. É importante a gente poder estar instrumentalizando também o nosso corpo docente para que ele possa enfrentar esse desafio, né?
Vamos lá, então, meninas. Tem mais aqui um questionamento para vocês. Todo mundo tem acompanhado aí as manifestações do governo do estado, onde ele apresenta um calendário onde se aponta um possível retorno. Importante, assim, que esse retorno ele não tem data ainda, né, determinada, ele está sendo avaliado de acordo com os protocolos. Aqui no município a gente vive uma situação muito delicada no que diz respeito aí à realidade do estado todo, né? O município tem várias pessoas com o vírus, né? A gente tem um número significativo de mortes, então tem que ter um pouco de cautela quanto a esse possível retorno. No entanto, os especialistas estão avaliando e está se pensando algumas alternativas. Uma delas é se trabalhar de forma remota, né, à distância, encaminhando atividades. Como que vocês, assim, esse momento a gente já conversou um pouquinho, assim, de como que vai ser esse trabalho mais à distância, mas como que vocês deslumbram esse retorno das atividades presenciais? Como que será a escola, na opinião de vocês, pós-pandemia? E aí a gente vai começar essa rodada agora com a professora Maria Andréa. Vocês vejam que a gente não ensaiou, a gente não dizia, né, quem que começava quem, então às vezes a gente está com o microfone fechado, mas a gente vai aprendendo, né, isso tudo. Então vejam só, eu creio que nós vamos sair de tudo isso muito diferente. Eu acredito que não só a escola, eu acho que nós vamos ser pessoas novas, nós vamos ser pessoas diferentes. Ninguém nos falou, ninguém nos relatou, a gente nunca viveu acerca de tudo isso, né? E tendo esse olhar sobre a escola, eu lembrei de um vídeo que eu recebi de alguns amigos que mostravam, por exemplo, lá em Portugal, as crianças retornando. Então, eles medindo a temperatura, aquele distanciamento necessário, a higiene, luvas, máscaras, espaço. E daí eu até pus no grupo da gestão isso tudo e nós ficávamos olhando para toda aquela iniciativa da escola de Portugal, pensando na nossa realidade de escola do município. Então, assim, a gente ainda não consegue enxergar isso tudo que é necessário. Nós temos salas de aula com bastante alunos. Então, assim, a gente não consegue nem imaginar isso tudo. Como é que tudo isso vai se dar? Mas eu acredito que, assim, além de tudo isso que vai ser necessário, nós vamos iniciar com um currículo muito mais flexível, não pensando em termos estruturais, mas em termos de currículo, né? Nós vamos olhar, mais uma vez eu vou voltar, nas competências e nas habilidades que a gente vai ter que trabalhar com esse meu aluno. Nós vamos ter novos objetivos, novas metas, e daí eu concordo com a Vera mais uma vez quando ela dizia, isso não é um programa somente para 2020, é 2021, é 2022, sim, para que a gente possa estar continuando isso tudo e vencendo isso tudo. Numa das minhas formações que eu venho fazendo sobre essas metodologias, ensino remoto, isso tudo, o Adriano Teixeira dizia assim, é a primeira experiência para o resto das nossas vidas, né? Então, a gente está vivendo isso na primeira vez, mas para os restos das nossas vidas nós vamos lembrar ou nós vamos utilizar isso tudo. Eu acredito também que a família está se dando conta o quanto ela é fundamental no processo da educação. E eu creio que isso também vai ficar marcado para a criança, vai ficar marcado para a família, que ela tem um papel fundamental nesse sentido. Os professores se reinventarão mais uma vez, né? Porque eu acredito que a educação ela é eficaz, ela se faz nesse sentido. E nós, professores, somos guerreiros nesse sentido. Nós assumimos esses desafios, nós nos reinventamos, nós pegamos o limão e fizemos a limonada, né? Então, assim, a gente vai cuidar mais um do outro, a gente, com toda certeza, nós vamos ser pessoas diferentes, e a nossa escola vai ser de uma forma diferente. O nosso aluno vai chegar de uma forma diferente lá, precisando sim mais do cuidado, precisando sim mais do carinho, precisando mais do olhar.
eu acredito que nós vamos valorizar muito mais o cuidado com a vida. Obrigada, Maria Andréa. Muito desafiador mesmo, né? Proenir, como que vai ser aí a escola pós-pandemia? Qual é a tua opinião? A Enira, acho que caiu o sinal. De todos os profissionais e das crianças, né, diante de toda essa realidade que a gente está vivendo, acredito que deva ser uma adaptação, uma reestruturação gradativa. A gente vai ter que reestruturar a nossa rotina de trabalho com cuidados e preocupação constante com a higienização. Fazer isso, a criança pequena, ela é o contato, ela é afeto, ela é interação, ela é movimento. Como é que a gente vai fazer tudo isso, né? Se uma das primeiras coisas que a vir te abraçar já, né? Conversar com as crianças e dizer que agora a gente não pode ficar, né, se tocando, se abraçando. Como é que a gente, o bebê, né, enfim, se a educação infantil voltar como um todo, como é que você vai ficar com uma criança pequena, sem ela engatinhar pelo espaço, ou que ela venha pegar alguma coisa e colocar na boca, né? Enfim, a gente tem essa preocupação, né, com o retorno, porque a gente sabe que não tem como a gente ficar várias horas ali com a criança parada. Como que a gente vai manter esse distanciamento das crianças e que elas não possam brincar. Proenir, está travando bastante a internet, eu acho que não sei se é só para mim. A mão para enfim, como rotina, a rodinha, como é que vai ser o movimento? Se a gente travou o vídeo da Proenir, eu acho, não sei se é só para mim. Sim. Não, travou também. Enir, eu acho que nós vamos passar para a Vera para ver se o sinal melhora um pouquinho. Está travando bastante a tua fala, a gente não está conseguindo te entender, tá? Depois da fala da Vera, a gente volta para ti. Vamos ver se o sinal melhora um pouquinho, tá? Que pena, né? Porque é muito importante esse olhar assim para a nossa educação infantil, né? Eu acho que esses aspectos que a Enir traz assim frente a esse cuidado, vai precisar de um protocolo muito diferente. O que vai ser aplicado no ensino fundamental não é a mesma coisa que cabe na educação infantil. A gente vai ter que ter um olhar muito diferenciado para esta fase do desenvolvimento. Tá travando bastante a Enir, depois a gente volta para ti, tá?
Vamos ouvir o que a Vera tem aí para nos dizer, qual que é a perspectiva aí dela frente a esse novo cenário aí pós-pandemia, como que vai ser essa escola, qual que é a tua avaliação frente ao que está posto? Bem, eu vejo tempos difíceis para quem está na escola, porque é realmente uma ruptura com tudo que a gente vinha vivendo e agora teremos que realmente mudarmos até mesmo no retorno. A MP 394, que flexibiliza os dias, né, flexibiliza os 200 dias, ela ainda não abriu para flexibilização da questão das horas. Então, eu acredito que teremos jornadas bastante exaustivas, teremos aulas aos sábados, as férias já foram agora colocadas como durante a pandemia, né? Então, teremos uma sequência de dias muito difíceis para alunos, pais, professores, porque não estaremos na normalidade e precisaremos dar um jeito, né, de que a escola proponha essas aprendizagens que estão ficando, né? Todas as determinações que eu li que o governo estadual colocou para o retorno, elas não são tão simples de se cumprir. Por exemplo, eu vejo nas nossas escolas de periferia. A medição da temperatura, a limitação de alunos por 1,5 metro com máscara, a questão da higienização, que a gente sabe a realidade dos nossos alunos, a questão da utilização do banheiro ou do número de alunos quando estiverem na alimentação, que daí sem a máscara o espaço tem, o distanciamento tem que ser maior. Então, quando eu tomei ciência de tudo aquilo que precisa para o retorno, eu fiquei um pouco apavorada, assim. O escalonamento na entrada, na saída. Então, tudo isso, pensa a forma que a escola vai precisar se reorganizar de todas, desde o seu currículo, que tem que ser adaptado, né, para essa forma, emergencialmente, mas vai ter que ser. Ela vai ter que fazer adaptações, desde a hora da entrada até a hora da saída, quem entra, quem sai, quem lida. O professor vai ter que ter rigorosamente uma série de cuidados que até esse momento não deveriam ser exclusivamente, não seriam dele, além de todos os cuidados que a escola já tem. Agora teremos que ter mais esses para que se tenha o bem-estar de todo mundo, né? Porque o que precisamos evitar é que uma escola não seja um novo foco, né, de transmissão ou um novo foco dessa pandemia. Então, isso nos preocupa muito. Mas eu acredito ainda que nesse retorno vai ter que ter um tempo de acolhimento e de acomodação para que todo mundo supere esse estresse que vai ser no retorno, nessa preocupação, né, que vai vir junto com professores preocupados com as suas famílias e com a sua saúde, alunos preocupados e ansiosos, os pais preocupados, que muitos dizem que não vão mandar. Teremos aí uma grande preocupação se não houver o retorno, né, de reprovação, de evasão, abandono, o que vai acontecer? Então, nós temos inúmeras coisas. Após isso, teremos que ter assim, uma avaliação diagnóstica desse momento que a gente passou e quais os alunos que realmente receberam atividades e tiveram uma continuidade e aqueles que não tiveram contato nenhum com nada. Então, teremos turmas que teremos que fazer um novo nivelamento. Teremos que fazer quase que um plano individualizado para os alunos que acompanharam e que não acompanharam. Formação para esses professores que precisarão de muito apoio, de muita estrutura, uma comunicação com os pais de uma forma aberta e precisamos da ajuda deles, porque senão vai ser muito difícil, e um novo planejamento estratégico
de todas as formas, desde do portão até aquilo que a gente acha que seria o último ponto, que seria a avaliação. Mas eu ainda acredito que todos vão voltar com muita saudade, assim, muito ansiosos. Eu acho que esse tempo fez o pessoal pensar. Os professores que estavam cansados hoje já estão sentindo muita falta da sua escola, do seu trabalho, daqueles alunos danados, mesmo os que incomodam, sabe? Os alunos não aprendem, mas quem dera estar na sala de aula hoje, apagando o quadro, mandando senta, faz, não. Isso que nos, né, que é vida para nós. Eu acredito que essa valorização ela vai ser diferente. A saudade que os alunos estão da escola é enorme. Aquilo que a gente achava que os pais já entendiam, a gente tem esperança que agora eles entenderam, que os alunos têm dificuldade, que eles precisam de ajuda, que o professor é um na sala e lá a gente tem 30 para ensinar, que eles agora com 2 tinha pais que estavam querendo jogar os filhos pela janela. Então, eu acredito que toda essa saudade, essas novas aprendizagens e esse novo momento, eles tragam uma nova valorização para a escola. Eu tenho essa esperança que a comunidade enxergue a escola de uma outra forma, assim, com toda essa saudade e essa vontade de estar lá dentro na normalidade. Isso, Vera, eu estou acompanhando aqui os comentários, eu acho que tem muita coisa boa ali, né, que os colegas estão partilhando. Eu acho que todas essas angústias, todo esse sentimento, assim, de busca de solução, eu acho que ela é algo que perpassa, inclusive, pelas nossas falas, né. Acho que a gente precisa, sim, de um protocolo da saúde, que nos dê segurança, que a gente não coloque em risco as vidas das nossas crianças e dos nossos profissionais da educação, mas a gente precisa, sim, de um protocolo pedagógico, sobretudo um protocolo humano, de relações humanas, de acolhimento, né, Vera? Eu acho que muito mais do que vencer as habilidades e competência, ou popularmente aí os conteúdos, né? A gente tem que, sim, acolher, exatamente, eu acho que essa é a palavra, acolher, ser solidário. A gente não pode sair de uma pandemia dessas voltando com as mesmas concepções de escola. A escola, ela precisa, sim, se reinventar, e ela precisa se reinventar para a humanização das pessoas. Acho que essa, para mim, assim, acho que se tem algo que desta pandemia fica, é a necessidade da escola enquanto espaço de relações humanas, né? Onde a gente possa avançar, sim, com os nossos alunos. Pode até ser que a gente não vença as habilidades e competências, mas que se a gente tiver, de fato, um retorno diferente, com esse olhar a este aluno, a este profissional, onde, como a Vera disse, muitos daqui a pouco perderam alguém da sua família com essa pandemia. Então, o olhar, ele precisa ser muito mais voltado a isso do que toda e qualquer outra coisa, né? Algumas pessoas colocando, mas a questão da tecnologia não precisa da internet? Como a gente faz sem internet? E considerando aí um pouco a realidade das escolas no nosso município, é o que a gente já falava no bloco anterior. Todo e qualquer uso de tecnologia precisa, sim, que a gente possa ter os equipamentos necessários para que a gente possa desenvolver, né, todo e qualquer tipo de trabalho que diga respeito à tecnologia. Hoje a internet é algo essencial, né? Não dá para abrir mão de uma internet de qualidade. Lembrando que não basta ter só um celular, né? Não basta só ter a internet, aquela pré-paga do celular. A gente precisa ir além disso. Mas a gente vai ter oportunidade de outras lives abordar e continuar aí com este tema, né? Nós estamos chegando aí à nossa última rodada, tá? Aonde a gente gostaria de ouvir aí das nossas professoras, educadoras, que sugestões vocês teriam aí para os pais que nos acompanham, diante desse novo cenário das atividades à distância, desse possível protocolo aí de retorno.
que vocês gostariam aí de deixar como recado para a nossa comunidade escolar e principalmente para as famílias dos nossos alunos? E nesse processo de retorno serão aí as nossas grandes parceiras. Vamos começar então esse bloco com a professora Maria Andréia. Pode ser, Eu só acho, Regina, a Enir não queria concluir alguma coisa do bloco anterior? Não, já foi falado, acho que podemos ir para a finalização. Pode ser, agora tá boa a internet, Enir. De repente, quer começar, de repente, você, Enir? Oi? Agora acho que trancou de novo. Tá. Então, vamos lá, Maria Andréia. Vamos lá, então. Eu acho que a Maria Andréia está trancando bastante a internet. Estão escutando? Então, eu vou seguir, tá? Isso. A primeira sugestão que eu tenho, e quando eu falo isso tudo é porque eu estou olhando para mim, eu estou olhando para minha casa, eu estou olhando para os meus, né? É a gente manter a calma. Para os pais, a gente diz assim, é o acompanhamento. Vocês não são os profissionais da educação, nós somos os profissionais da educação. Né? Então, assim, ó, criar algumas rotinas de estudo auxiliam. Local adequado para que o teu filho possa estar desenvolvendo. Algo que não é novidade, porque a gente já dizia anteriormente isso na escola. Né? Acompanhar, perguntar sobre o que ele está aprendendo. Né? O que você está vendo diante disso tudo? Provocar muito para a criatividade. Tá? Uma das coisas bem importantes é a gente conseguir se colocar no lugar do filho, agora, nesse sentido, né? Para evitar as cobranças, mas no sentido, sim, do incentivo. Você pode conseguir, né? Auxiliá-lo a manter uma saúde mental, isso não só para eles, mas para nós também, né? E ainda diria para os pais, que a gente está falando dos pequenos, leia para o filho, brinque com o filho, faça comida, construam brinquedos, joguem, ensine algo da sua infância, fale da sua infância. A Regina dizia, nós vamos ser diferentes, vamos resgatar isso, né? Traga as tuas histórias, eles adoram ouvir as nossas histórias. Como é que pode ser assim lá no teu tempo? E daí a gente vê que o nosso tempo passou, né? A gente vê que eles acham um absurdo coisas que a gente conta e narra e eles dizem, nossa, mas não tinha ou tinha isso. Então, mostrar que eles podem, de repente, estar ajudando e contribuindo nas questões financeiras da casa. Mostrar isso tudo para o filho. Mas, acima de tudo, a gente tem que se olhar, a gente tem que se ouvir, a gente tem que se amar. E quem sabe lá, aqueles que puderem também estarem rezando juntos. Porque se nós fomos esse tempo escolhidos para nós vivermos isso tudo, é porque algo tem de muito especial dentro disso. Então a gente tem que sair de uma maneira diferente. Esse mundo precisa realmente que nós sejamos pessoas diferentes. Então vamos fazer sim a nossa parte, nós quanto professores, quanto famílias, que a gente possa realmente construir algo diferente disso que nós temos aí. Ótimo, Maria Andréia. Proenir, vamos tentar? Vamos ver se agora a gente consegue te ouvir. Vamos. A primeira estão ouvindo? Estamos. Mantenham a calma. Vocês não precisam ser professores em casa. Sejam vocês, sejam pais. Dê afeto, comunique com seu filho. Promova brincadeiras. Brincadeiras de faz de conta, de imitar, brinque com eles das brincadeiras que vocês brincavam na infância, assista
contação de histórias, leia um livro, conte uma história para as crianças, cante, dance com elas, a gente tem um repertório infinito de músicas infantis, joguem, brinque, jogam dominó, joguem uma vareta, montem um quebra-cabeça com o seu filho, façam atividades domésticas, né? Vão para a cozinha, façam uma receita, depois organizem a cozinha, deixem as crianças explorarem a casa, o lugar onde ela convive, experimentar os diferentes tipos de materiais, de sons que eles podem produzir, brinque com a água, com a areia, com a terra, com o barro. Mas também deixem a exigência, né? Aproveitem os momentos juntos com os seus filhos. E fique. Enir, travou o teu vídeo de novo, tá? Deu uma travadinha ali, a gente não conseguiu te escutar, tá? Juntos. Não estamos conseguindo te ouvir, Enir. Isso é live ao vivo, né, gente? É assim mesmo, né? Principalmente nada quando... melhor. Opa, estamos escutando, Enir? O exemplo para ensinar de valores. Então, Oi? Enir, nós não estamos conseguindo te ouvir, tá? A gente vai passar para a Vera e depois a gente tenta de novo. Nós não estamos conseguindo te escutar, tá falhando muito a tua fala. Certo? Bem, então vamos lá, Verinha. Olha, eu acredito que toda a escola já teve aquela preparação enorme para a reunião, tudo feito, chega na hora, ou o data show não funciona, ou o microfone não funciona, então tecnologia tem isso, né? Plano B, sempre. Bem, eu penso que os pais, nesse momento, eles terão que ter, da mesma forma que a escola, uma acolhida. Eles terão que entender que a escola está num momento de readequação. A escola vai precisar se reformular pedagogicamente, administrativamente, talvez não tenha os seus profissionais disponíveis, porque não sabemos se os de risco vão voltar, não sabemos quais os professores que terão condições, né? Não sabemos a estrutura que teremos para oferecer. Então, da mesma forma que eu digo que a escola precisa estar pronta para acolher, adaptar e tentar corrigir esse estresse que todos vão ter na volta, os pais, a comunidade, terá que ter esse olhar com a escola também. Precisam ser muito compreensivos. Eles precisam colaborar com a escola para que tudo dê certo nesse momento de desafio. A comunidade, ela tem que ter a certeza que a escola é o melhor lugar para o filho, é o melhor local que as crianças têm para aprendizagem e para se desenvolverem. Só que, é claro, eles querem que os filhos estejam seguros. Então, a minha mensagem para os pais é que acolham a escola quando retornar, que tenham paciência, que criem um canal de diálogo
que nem tudo vai ser possível resolver, e que a gestão consiga também, além desse olhar para os alunos, um olhar para os profissionais que estão com medo, que têm família, que têm dificuldades, que talvez não conseguiram toda essa questão tecnológica, que sentiram toda essa angústia. Então, a gestão ela vai precisar fazer um trabalho bem diferente. E, ao mesmo tempo, os professores precisam entender que a gestão está sobrecarregada com todo esse planejamento diferenciado. Então, estamos todos, de uma forma, convidados a ouvir, a colaborar, a tentar criticar o menos possível e a tentar se adaptar, protegendo uns aos outros. A escola protege os filhos e a comunidade protege a escola e todos que estão dentro dele. Então, eu espero que, no momento que seja possível, que eu ainda acho que vai demorar, porque tem que ter uma garantia de que se pode voltar no momento seguro, que a gente possa ter esse momento, assim, de respeito, de conciliação, de diálogo, e de que se possa continuar essas atividades dentro da normalidade possível. Isso, Verinha. Vamos tentar ver se a gente consegue ouvir a Inir, para ela concluir a fala dela. Pode ser, Inir? Alguma coisa escutaram ou não? Ou digo todas de novo? Ficou no finalzinho, né, Regina? Quando ela disse finalizando... ficou o final só da fala que a gente não conseguiu entender. Tá. A parte que você já estava ali concluindo. Isso. Então, a minha última dica é que os pais aproveitem esses momentos para ficarem junto com as crianças. Que nada melhor do que o exemplo dos pais para as crianças adquirirem certos conhecimentos e valores que são necessários e que as crianças aprendem nessa faixa etária da educação infantil e que não são ensinadas na escola. Aproveitam, curtam a infância dos seus filhos com eles e aproveitem esses momentos, porque todos eles nos dizem que passa muito rápido, que sentem saudades de quando eles eram pequenos. Então, aproveitem esse tempo para estar junto com seus filhos, curtirem a infância deles, brincarem juntos, fazerem coisas juntos. É isso. Isso aí, Enir. Depressão já chega que a pandemia, né, está nos trazendo, que a gente possa, de fato, fazer com que esse momento de isolamento ele seja tranquilo e que o nosso retorno também possa acontecer com muita segurança e muita tranquilidade. Nós estamos chegando aí ao fim da nossa live. Agora a gente vai fazer uma última rodada e as nossas convidadas se despedindo, deixando o seu recadinho final aí. E o desafio, né, para todo mundo acompanhar todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, a gente vai estar abrindo aí o espaço, o chão da escola, que é para que a gente possa aí estar tendo esse momento mais próximo da nossa comunidade, que quem quiser se sentir desafiado a participar desse espaço de fala, faz o contato com a gente, que a gente organiza aí para que todo mundo que queira poder dar o seu recado nesse momento de isolamento, de estar pensando aí a nossa educação pública, possa estar utilizando aí deste nosso espaço de fala, que é o espaço da classe trabalhadora. Então, começamos essa rodada, essa nossa última rodada de despedida aí da nossa live de hoje com a professora Vera. Então tá, quero agradecer a Regina, a Enir, a Maria Andréia, por esse momento tão bom de discussão, para que a gente possa aliviar também um pouco essa nossa ansiedade em discutir sobre como será o retorno, e só ainda frisar que esse retorno ele só pode ser com toda a segurança para os profissionais, para as crianças, para a comunidade, e sempre, né, defendendo que a escola pública precisa da infraestrutura, precisa de todas essas questões que a gente falou sobre tecnologia, porque se hoje o professor está só com o seu material,
é o que ele consegue fazer realmente de melhor. E dar o recado, parabéns aos nossos colegas que estão se virando mesmo nos 30, falar da nossa admiração e da valorização dessa classe que precisa ser reconhecida sempre. Infelizmente ainda não, mas vai chegar um tempo. Então, os parabéns aos colegas que estão nessa luta diária. Um abraço a todos. Maria Andréia, pode ser? Pode ser. Sim. Primeiro, agradecer a você, né, Regina, por nos proporcionar esse momento, esse espaço, onde a gente se vê, mata um pouquinho a saudade, né, porque a gente está tão carente disso, de estar próximo, né, mas a gente encontrou uma forma de tudo isso. Acho bem interessante que você abriu o convite para os demais colegas, isso é bom. Eu acho que quando a gente consegue discutir, a gente consegue olhar para isso tudo, quando a gente constrói de uma forma coletiva, isso se estrutura. São mais pessoas pensando sobre tudo isso. Né? Agradecer às colegas também que estiveram presentes. Que bom. Creio que foi um tema bem importante para a gente pensar a respeito disso tudo. Né? Nós estamos realmente vivendo um momento ímpar. E vamos realmente aproveitar este tempo, primeiro com as nossas famílias, depois nós, como profissionais da educação, nós somos sim pessoas especiais. Nós vamos ter sim esse olhar sobre os nossos alunos, sobre os nossos colegas, sobre a nossa comunidade. Então, agradecer de coração, né, pela oportunidade de vir aqui repartir um pouquinho das ideias que a gente tem, um pouquinho daquilo que a gente estuda a respeito disso tudo, né, porque como profissional da educação a gente não para nunca de estudar, ainda mais nesse tempo que tanto nos desafiou, então, quanto a gente busca nesse sentido. Obrigada, realmente, a gente fica à disposição. Obrigado, Maria Andréia. E a Proenir, será que ela está nos escutando? Será que caiu a internet dela? Ela sumiu aqui para mim. Para mim também. Isso é a tecnologia, é a internet, nada como os encontros presenciais, né? Acho que a gente tem essa necessidade de estar junto e nada melhor do que o bom e velho encontro para que a gente possa aí estar partilhando as nossas ideias. Gente bonita, sim, queria agradecer a essas mulheres maravilhosas, né? Professora Maria Andréia, Proenir, Provera, companheiras de luta, que tenho muito orgulho de ter ao meu lado, assim, eu digo que eu sou privilegiada por ter vocês aí, né, na minha vida, sempre lutando ao meu lado e assumindo os desafios que estão postos. Primeira live, veja bem, não poderia estar melhor acompanhada do que essas três feras que estão aí. A Proenir, será que ela consegue se despedir agora? Vamos tentar. Eu queria... Estão me escutando? Então, agradeço, então, a todas as colegas, né, pela essa troca aí de informações que tivemos. Eu acho que a gente consegue ficar mais tranquilas com relação ao retorno, porque a gente sabe que estão sendo tomadas providências para que a gente consiga voltar com mais seguranças, né, que a gente não venha correr tantos riscos com o retorno. E também agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, né, também, que muitas delas são os nossos conhecidos, nossos colegas, pais dos nossos alunos, né, enfim. E dizer para os pais, em especial, que têm crianças da faixa etária da educação infantil ou do ensino fundamental, que eu tenho um canal de histórias, né, no YouTube, que eu iniciei, vão fazer 2 meses, como uma forma de manter o contato com as nossas crianças, né, da nossa escola, e que vocês são convidadas a conhecer, que lá a gente tem
ótimas histórias, né, que podem ser ouvidas com as crianças, os pais com as crianças. O canal é Contando e Recontando Proenir. E é um pouco daquilo que a gente faz na escola, lá na educação infantil, que inclusive a ProRegina me acompanhou durante vários anos nesse projeto de contação de história. Então, que vocês passem por lá e dê uma olhada lá no canal, então, da Proenir, Contando e Recontando, tá? Muito obrigada. E foi um desafio, né? Porque a gente não está acostumada com esse tipo de trocar ideias assim, né, online, não é aquela coisa presencial, né? Então foi um desafio para mim essa forma, né, de conversar assim virtualmente, tá? Muito obrigada. Obrigado pro Enir, pro Vera, pro Maria Andréia, que a gente possa ter em outras lives a presença de vocês, para que a gente continue desenvolvendo esse tema e outros, né, que vão surgindo aí de relevância para a nossa educação pública. Então, fica aí o convite para todos, todas as segundas-feiras, às 20 horas, a gente vai estar lançando uma live aí, para a gente conversar um pouquinho mais perto com cada uma de vocês. Obrigado por todos que nos acompanharam, foram, assim, muitas mensagens, tanto via o Facebook quanto pelo WhatsApp, assim, muita gente interagindo com a nossa live de hoje, e é justamente esse o objetivo, que a gente possa interagir, mesmo que virtualmente, né, como a Prainer disse, não estamos acostumados, mas estamos nos adaptando, né, e estamos aprendendo com tudo isso, tudo é uma aprendizagem, então para nós não vem sendo diferente. Minha gratidão a todos, que a gente possa aí continuar, amanhã será lançada uma nova enquete, então todos nos acompanhem aí na nossa página, que a gente vai lançar uma nova enquete que vai nos dar subsídio para a nossa próxima live na próxima segunda-feira. Então, votem lá, coloquem a opinião de vocês, coloquem seu comentário, manda recadinho pelo WhatsApp, faz áudio, que a gente vai trocando e vai construindo aí o nosso próximo diálogo com a nossa comunidade. Um grande abraço a todas e todos, minha admiração a essas 3 mulheres maravilhosas que eu tenho do meu lado, que a gente possa fortalecer ainda mais os nossos laços e a nossa luta em defesa da educação pública de qualidade. Recadinho para os nossos administradores. Segurança para os nossos professores, para as nossas crianças. Saúde em primeiro lugar, que a gente possa retornar quando tivermos segurança. E para os nossos professores, que a gente possa ir nesse processo fortalecer ainda mais as nossas relações. E como alguém colocou ali nos comentários, se a gente enfrentar esses desafios coletivamente, com certeza sairemos vencedores nesse processo e não podemos de forma nenhuma voltar para a escola da mesma forma que nós estávamos antes. Precisa um novo olhar. Precisa, sim, um novo olhar para o nosso aluno, para o nosso colega, e vamos juntos construir esse processo. Um grande beijo, tudo de bom, e que até a próxima segunda-feira. Até.